CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos, os encarnados, desencarnados que se encontram presentes nessa casa de amor, Centro Espírita Altivo Panfiro. É sempre uma alegria muito grande e, como eu sempre digo, em especial dia de sábado, porque juntamente à nossa reunião pública, nós também já realizamos hoje a nossa obra social, que desde as 8 horas da manhã até o meio-dia atendemos a cerca de 330 a 350 famílias, dentre as mães e os filhos, onde todos são muito bem aqui recebidos, são muito bem amados, onde recebem a sua alimentação pela manhã, em seguida seguem para as salas de evangelização e, ao final, também saem alimentados. E quando nós falamos que recebem a alimentação no início e no fim, nós estamos falando apenas daquela alimentação que satisfaz a nossa fome, mas também aquela alimentação que é da nossa alma. Então, nos sentimos muito honrados, nos sentimos muito felizes, e em nome de absolutamente todos os trabalhadores que aqui participam desse trabalho, fica o nosso sincero agradecimento. A casa, ela, de segunda a sexta-feira, realiza estudos, não somente sobre o Pentateuco, as obras de Kardec, como também de André Luiz, Dona Ivone e tantos outros. Às quartas e sábados fica reservado para a reunião pública, às quartas sendo às 15 e às 19 horas, juntamente com o trabalho de cura. E aos sábados, então, às 10 da manhã e às 17 horas. Segunda, terça, quinta, sábado e domingo é realizado o estudo sobre as obras, que também é sempre muito bom. Aquelas pessoas que, porventura, por algum motivo não possa comparecer à casa, pode acompanhar por intermédio das redes sociais. Mas, muitas vezes as pessoas alegam, eu não venho porque o estudo é pela manhã. Só para lembrar que nós temos o estudo pela manhã, à tarde e à noite, né? Isso para poder dar a condição a cada um de poder ter o conhecimento, de poder receber esse bálsamo, que para mim é um bálsamo, você poder aprender, estudar sobre a doutrina espírita, né? Seguir a seara de Jesus é sempre tudo muito mais importante do que qualquer outra coisa que possamos entender sobre as nossas vidas. Afinal, como disse Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém conseguirá chegar aos reinos dos céus se não for por seu intermédio. Então, precisamos estar nos preparando desde já para que possamos evoluir. Estamos no mundo de provas e expiações, já encaminhando para o mundo de regeneração, e um dia, com certeza,
todos nós chegaremos a ser espírito puro, onde poderemos entrar nos reinos dos céus. Só que para tudo na vida tem que ter um início, e que nós possamos então dar esse início, já que muitos já iniciaram anos atrás, e aqueles que não conheciam a doutrina, que passaram a conhecer agora, venham estudar, porque é muito gratificante. Quando nós entramos nessa casa, entramos de uma forma, e quando saímos, parece que tomamos um banho de cachoeira e nos sentimos limpos e leves e muito felizes. Então, venham todos aqueles que ainda não conhecem a obra social da casa, que venham conhecer. Queremos também agradecer, porque há cerca de um mês nós fizemos um pedido para que as pessoas pudessem apadrinhar crianças, né? Estamos já há 3 semanas do Natal, e muitas crianças, né? Muitos dos nossos assistidos não têm a oportunidade de receber aquilo que todos nós gostamos também de receber, não somente o carinho, mas também aquele presentinho, aquela lembrança. E foi colocado aqui, e queremos agradecer, porque absolutamente todos enganjaram nesse bem, receberam as bolsinhas e trouxeram, onde será distribuído então para as crianças. Fica então o nosso agradecimento a todos que aqui estão presentes e aqueles internautas que, mesmo não estando presentes, também colaboraram. Nós temos a casa, a livraria, porque muitos, às vezes, têm a dificuldade de poder ir numa livraria e comprar livros. Então, a casa tem a livraria, todos os livros que vocês quiserem, vocês podem encontrar num preço muito acessível. Nós temos, inclusive, a casa lançou agora uma agenda ao preço de R$ 35, um valor simbólico, mas uma agenda muito bonita, tá? Bom, a nossa reunião pública hoje tem como tema a parábola do avarento. A abertura será do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 3 e 4. Nós teremos como palestrante a nossa querida irmã Eloá. Na hora do passe, a sustentação será feita também pela nossa querida Conceição. E não podemos também deixar de agradecer ao nosso irmão Tiago Rabelo, que é quem cuida do som, para que possa chegar, inclusive, aos internautas. Então, o nosso agradecimento. Nós vamos, então, iniciar fazendo a leitura da parábola. Aliás, vamos fazer a leitura do Evangelho. No capítulo 6, o Cristo Consolador. No item 3, o Consolador Prometido. Se me amais, observai os meus mandamentos, e eu os rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, para que fique eternamente convosco o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber,
porque não o vê e porque não o conhece. Vós, porém, o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. João, capítulo 14, 15 a 17 e 26. Nós vamos então fazer a nossa prece. Pedindo e agradecendo a Jesus essa oportunidade de podermos estar nesta casa de amor, onde viemos buscar a harmonia, viemos buscar a compreensão, viemos buscar o aprendizado dos ensinamentos de Jesus. Junto a Jesus e o nosso querido Deus Pai, nós temos também os nossos irmãos, os dirigentes espirituais, Altivo Panfiro, Antônio de Aquino, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Erma, Dona Ivone, Cidinha, enfim, todos os espíritos de luz que formam a coluna de sustentação desta casa. Contamos também com os nossos guias espirituais, os nossos anjos da guarda, que também se fazem presentes. Assim, sentindo a harmonia, o fluido, essa energia positiva, nós pedimos a Ti, Jesus, a Sua permissão para que possamos dar por iniciado a nossa reunião pública da tarde de hoje. Graças a Deus. Fazendo a leitura agora da parábola do avarento, que nos diz: as terras de um homem rico produziram muitos frutos, e ele discorria consigo: que hei de fazer, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto: derribarei os meus celeiros e os construirei maiores, e aí guardarei toda a colheita e os meus bens, e direi à minha alma: minha alma, tens muitos bens em depósito para largos anos. Descansa, come e bebe e regala-te. Mas Deus disse-lhe: insensato, esta noite te exigirão a tua alma, e as coisas que ajuntaste, para quem serão? Assim é aquele que entesoura para si e não é rico para com Deus. Lucas 12, 16 e 21. Assim passamos a palavra à nossa querida Eloá. Que Deus lhe abençoe e que possamos tirar o melhor proveito possível da nossa reunião. Tá bom? Então, uma boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos, né? Como nosso companheiro já os saudou. Mas é sempre uma alegria, né? É a alegria de ver todos aqui, né? Essas carinhas que vêm na quarta-feira fazer o tratamento da cura, vem ao sábado, né? E também os nossos irmãos desencarnados, né? Que estão aqui também aprendendo conosco. Todos estamos em aprendizado, né? Principalmente esta que vos fala, porque nada é por acaso, né? E o tempo todo o convite para a gente falar é o convite para a gente estudar mais, para a gente se ligar mais
com o mundo espiritual. Essa parábola do avarento, né, como nosso companheiro já leu esse pedacinho, está nesse livro do Caibar, que é o livro Parábolas e Ensinos de Jesus. E essa é a versão que ele deu, né? Mas a gente vai usar aqui a do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a mesma. E essa parábola, ela está em Lucas, o evangelista Lucas, no capítulo 12, nos versículos 13 a 21. E em Lucas, ele chama de parábola do rico insensato. Que eu acho que é um nome assim mais bonitinho, né? Porque o avarento ali é uma palavra mais antiga, porque o Caibar é um espírita, né, bem antigo, né? E ele colocou isso para a gente da forma ali que ele achava que era melhor, mas foi muito bom também. Mas aqui a gente vê que em Lucas, né, na parábola do rico insensato, que vocês já sabem que é a parábola do avarento, ele, antes dele falar a parábola, tem uma situação, que a gente vai ver qual é. Mas, então, voltando para o avarento, né, a parábola do avarento. O que é a avareza? Alguns dizem um dos 7 pecados capitais, que seria a cobiça, né? Que seria aquela pessoa que quer acúmulo de bem material, de riqueza, que quer tudo só para si, né? E a gente vai também, aqui na Revista Espírita do ano de 1858, que está sendo estudada aqui no centro, né? Que é uma riqueza. Sabe, a Revista Espírita, descobrir a Revista Espírita é muito importante para nós que gostamos, né, de estudar a doutrina espírita, porque na Revista Espírita tem textos que Kardec não colocou na codificação, por questão de espaço, de objetividade e da necessidade da época. Mas eram textos que Kardec recebia, muitos tanto de outros companheiros, né, confrades do Espiritismo de outras localidades, até de outros países, como também de mensagens que eram dadas na própria Sociedade Espírita de Paris, que era lá o Centro Espírita de Kardec. E aqui, né, tem 2 parábolas, né, no caso do Espírito São Luís. Aí a gente passa, puxa vida, eu nem sabia que dentro do Espiritismo tinha também ainda espírito falando por parábolas, porque a gente acha que era só na época de Jesus. Claro que hoje a doutrina espírita traz para a gente, tirou esse véu, né, do que muito que foi dito. Mas é interessante para a gente aprender esse sentido do que seria essa parábola, né, do que seria a parábola em si. Aí a primeira é sobre a avareza, é a dissertação moral ditada por São Luís à senhorita Hermance de Faux, em 6 de janeiro de 1858. Então, a Hermance de Faux, que foi uma médium de Kardec, deu uma mensagem em que São Luís vem falar sobre a avareza, chamar a atenção sobre esse vício moral, né? E aí ele conta a história. Mas o que é mais interessante para a gente é que lá numa outra que ele fala sobre o orgulho também, que está muito ligado à questão da avareza, o orgulho e o egoísmo, Kardec fica pensando, né, por que o Espiritismo já não fala mais? Por que São Luís está falando por parábolas? E aí ele faz pergunta ao espírito com o médium. E ele pergunta, né, por que São Luís nos fala em parábolas? Aí olha o que São Luís responde. O espírito humano gosta do mistério. A lição se grava melhor no coração quando nós a procuramos. Então, quando a gente lê isso aqui, a gente lembra do sentido da palavra parábola. A palavra parábola, em grego, né, ela é parábolé. E aí tem aquele prefixo para, que é ao lado de, junto de, e bolé, que vem do verbo balim, que quer dizer lançar. Então, lançar ao lado, fazer com que a pessoa saia daquele lugar, né, para se colocar num outro lugar. Como assim? Passar a perceber as coisas de um outro plano. Porque quando Jesus trazia essas histórias, era por um motivo. Era porque se ele chegasse diretamente e fosse falar, olha, hoje em dia a gente pode chegar, ó, a pessoa chega com um problema para a gente chega e fala, ó, fulano, eu acho que você deve fazer isso e aquilo. Mas os espíritos naquela época eram ainda muito endurecidos. Então era preciso que ele contasse uma história, que tivessem elementos que aquelas pessoas identificassem, que geralmente é o quê? É rei, é terra, é
elementos ligados à agricultura, né, coisas da cultura, da questão judaica. Então, todos aqueles elementos já conhecidos por aqueles circunstantes, por aqueles ouvintes. Lá com a primeira parábola, a parábola do semeador, né, que foi estudada aqui na semana passada, a gente percebe que ele conta aquela parábola para a turba, para todos ali, mas depois se retira e os apóstolos questionam ele: Senhor, por que falastes por parábolas? E a parábola já era uma figura conhecida desde lá do Velho Testamento. Mas eles ficaram intrigados. E aí Jesus explica, porque a vós, os discípulos, já foi dado a entender, já tinham algum entendimento. E aqueles outros não. Se ele colocasse diretamente os seus ensinos, o que ele achava, né, o que ele trazia lá, né, de acordo com a lei de Deus, ele não seria incompreendido, né? Apesar de que a gente pode sempre falar, né, mas realmente ele não foi compreendido, tanto é que ele foi crucificado. Mas muitos compreenderam sim, né, muitos compreenderam. Infelizmente, algumas pessoas, né, se reuniram e aí o povo acabou por se deixando levar. Mas voltando para a questão das parábolas aqui. No hebraico, a parábola, o significado da palavra parábola é machal, que significa comparação, se comparar. Então, é quando os ouvintes poderiam se comparar com esses personagens da história. E aí, na parábola do rico e insensato, como eu falei, ele estava dando, né, falando para todos ali, para aquela multidão, e de repente se levanta uma pessoa ali e diz, né, Mestre, dize ao meu irmão para dividir a herança comigo. Então, vamos lembrar lá, naquela época, né, o pai, quando falecia, a herança, geralmente, tinha duas opções, né, pelo que eu vi, ou ficava só para o filho mais velho, ou então ficava a maior parte para o filho mais velho. Aqui, né, os historiadores, eles não têm notícias de quem seria essa pessoa, de qual seria a situação, se ele seria o filho mais velho ou o filho mais novo, enfim, isso não tem. Mas isso não importa. O que importa é esse questionamento, essa provocação. Vamos lembrar lá que na multidão tinham pessoas de todos os tipos, né? E quem dominavam ali eram os fariseus, que estavam o tempo todo esperando oportunidades de quê? De pegar Jesus, de dizer que ele contrariava a lei de Moisés, para fazer com que ele fosse preso, isso já bem lá no início. Então, o tempo todo, Jesus estava sempre tomando cuidado, o tempo todo, Jesus estava sempre, olha, orar, né, orar e vigiar. Então, é isso que a gente tem que fazer também hoje em dia. Sempre, né, mas hoje em dia, principalmente, a gente tem que estar sempre ligado, a gente tem que estar sempre ali pensando numa maneira melhor de dizer as coisas. E aí, o que o Jesus falou? O cara provocou ele, falou, dize a meu irmão para dividir a herança comigo. O que Jesus falou? Ele, porém, lhe disse, homem, quem me constituiu juiz ou partidor sobre vós? Né? A armadilha eu não vou cair, não. E essa contenda, vocês que têm que resolver. Não é isso? Porque se Jesus falasse, olha, vai dividir, né? Jesus não conhecia, quer dizer, conhecia todas as pessoas, mas ali não era de comum conhecimento a situação. Então, como é que Jesus ia para um lado ou ia para o outro, né? E disse-lhes, olhai, guardai-vos de toda avareza, porque a vida de alguém não está na abundância dos seus bens. Então, tudo que Jesus falava, todas as frases, todos os momentos, eram momentos de ensinamento. Não só para aquele que estava ali provocando, né, fazendo aquela pergunta, como para todos os outros e como para todos nós hoje em dia, né? Porque a gente sabe que o ensino de Jesus é atemporal, é para todos os tempos. E aí, o que ele vai fazer então? Percebam, né, ele chamou a atenção, sim, daquele, né, homem, que era um tratamento como se fosse dando uma bronca, né? Que isso, né? Homem, né, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Naquela época também, os rabis, né, os mestres, eles se envolviam, sim, nessas questões.
mas porque já conheciam, já tinham ali uma relação de mestre e de discípulo. Mas Jesus não tinha com essa pessoa, e não era da missão de Jesus se meter naquelas coisas materiais ali, pelo contrário. Ele queria sempre chamar nossa atenção para os verdadeiros bens. E aí ele começa a dizer, né? E contou para eles uma parábola, que é a parábola que a gente já ouviu, né? Aí ele coloca lá: a região de um certo homem rico produziu abundantemente. Então, a fazenda lá, as terras lá, o sítio, não sei que nome davam, produziu muito. Então, a gente vê uma produção muito grande, né? Quer dizer, ele foi, vamos dizer assim, porque o judeu tem muito esse pensamento, né? Foi abençoado por Deus. Então, é uma coisa que Deus deu, apesar dele ter tido, claro, o trabalho, mas a natureza, né? Que foi, vamos dizer assim, pródigo, que espalhou, né? Aqueles bens, que produziu muito, fez com que ele produzisse muito além do que ele esperava. E aí, continua na parábola. E arrazoava em si mesmo, dizendo. Então, arrazoava em si mesmo. Ele pensava com ele mesmo: que farei? Porque eu não tenho onde recolher os meus frutos. Por quê? Eles guardavam naquela época a produção em celeiros, né? Como se fosse galpões. E aí, ele produziu acima da capacidade daquele local. E aí, ele começou a pensar com ele mesmo, egoisticamente, né? Que farei, porque eu não tenho onde recolher meus frutos. Aí ele pensou e ele disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei maiores e recolherei ali todo o trigo e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tem muitos bens armazenados para muitos anos. Repousa, come, bebe, deleita-te. Mas disse-lhe Deus: insensato, nesta noite requisitam a tua alma de ti. E o que preparastes, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, mas não está enriquecendo para Deus. Então a gente vê, né, esse movimento que Jesus faz. Primeiro ele vai utilizar, né, falar um provérbio, né, guardai-vos de toda avareza, porque a vida de alguém não está na abundância dos seus bens. Ele falou isso, e aí depois começou com a parábola. E aí no final, acabou a parábola e ele diz, um outro provérbio: assim é o que entesoura para si mesmo, mas não está enriquecido para Deus. Então a gente vê a preocupação do Cristo em estar sempre buscando trazer, através dos exemplos, os ensinamentos. Até em alguns momentos, a fala dos próprios, né, das próprias pessoas dizendo: ele está falando a respeito de nós. Porque alguns já conseguiam perceber, alguns conseguiam sair daquele lugar onde eles estavam e sim ir para lá, para o lugar daqueles personagens da parábolas. Já outros não. E aí é interessante a gente perceber como que Kardec é brilhante, né? E a gente vê mais e mais, e nesses estudos cada vez mais, vendo, né, a maravilha que é a obra de Kardec, desses espíritos, o cuidado, né, e especial com o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque nós sabemos, né, todos já sabem, tem o Livro dos Espíritos, 1857, depois o Livro dos Médiuns, 1862, e aí o Evangelho em 1864. E para a feitura, né, para a confecção do Evangelho, Kardec se retirou daquele burburinho de Paris. Isso tudo está ali, né, no livro Obras Póstumas, a gente tem algumas mensagens. Aqui também no final do Evangelho, também, que muita gente não lê, né, nem a introdução, nem o finalzinho. Durante muitos anos eu não li, não, vou confessar para vocês. Eu só lia que estava no meio ali. Mas depois a gente aprende a estudar, né? A gente aprende que até a orelhinha do livro é importante. E ali tem todo o cuidado. Então, Kardec se isolou,
né? Porque ele precisava meditar sobre todo aquele ensino, que é a parte mais importante, no meu entender, na minha visão, né? Eu acho assim, todos os livros são essenciais, claro, o livro dos Espíritos, senão a gente não entende muita coisa que está aqui no Evangelho, mas depois que a gente compreende, o Evangelho é aquele livro de cabeceira de todo momento, porque toda a hora nós somos chamados, né, numa situação difícil. E a gente começa a pensar, né, como é que Jesus faria? Jesus faria assim, mas eu ainda não sou Jesus. Mas aí a gente vê que a gente mesmo não sendo Jesus, a gente pode sim fazer muitas coisas. E é interessante perceber que essa parábola está colocada no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, que é: não se pode servir a Deus e a Mamon. Também uma outra chamada de atenção que Jesus deu, né? Quando ele disse ali: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E aí a gente tem uma nota da tradutora aqui desse evangelho, né, que é o evangelho lá da Edições do CELD, em que ela pegou lá no dicionário luso brasileiro o significado de Mamon, que seria Deus das riquezas entre os sírios. Mas outros autores, inclusive o Haroldo Dutra, né, e outros também estudiosos, eles dizem que Mamon é uma palavra de origem aramaica, que significa recursos, posses, riquezas de qualquer espécie, seja dinheiro, imóvel, escravos ou outros bens, né? E aí ele diz também que pode ser uma expressão para dizer aquilo que é confiado ao homem por Deus. Então a gente vê, né, que os bens materiais são confiados a Deus, por Deus, a todos nós. Ah, mas se eu não, foi Deus que deu? Não, nesse sentido, mas no sentido da possibilidade da aquisição. E o que a gente deve fazer quando a gente já reencarna nessa condição? Numa condição já de ter muitos bens materiais. E aí, nesse capítulo, a gente vai ver. E aí ele coloca, Kardec, primeiro, salvação, com o título Salvação dos Ricos. Tem essa citação do não se pode servir a Deus e a Mamon. Aí depois, Kardec coloca a passagem que Jesus encontra com aquele jovem rico, lembram lá? Que aí o jovem rico vai provocando Jesus também. Bom mestre, o que fazer para conseguir a vida eterna? Ele não queria nada pouco não, né? Só a vida eterna. E Jesus fala: bom, por que me chamais bom? Bom só o Pai o é. Já é a humildade de Jesus, o ensinamento que ele vai dando ali. E aí o que Jesus responde para ele? Siga a lei. Porque sabia que ele já era conhecedor da lei. Ele já sabia, já era conhecedor da lei, aquele rapaz, já seguia. Isso eu já faço desde a minha mocidade, né? Então, você vai, pega os seus bens, dá tudo aos pobres e me segue. Aí o que o rapaz fez? Saiu triste andando. Tem no livro de Humberto de Campos, né, tem um conto lá que diz que, eu não lembro qual, se é boa, não estou me lembrando agora qual é o nome, que diz que tem uma sequência dessa história, que naquele mesmo dia ou no dia seguinte, à noite, o rapaz, numa corrida de biga, desencarnou. Né, que seria aí um paralelo com essa questão do rico insensato. Né, acumulou aqueles bens, não quis dividir, mas não adiantou porque veio o momento da morte. Mas o que a gente tem do Evangelho é isso. E aí, como Jesus fala isso, algumas pessoas pegam e torcem o ensinamento do Cristo. E dizem, tá vendo? Você tem que dar tudo teu para você conseguir a salvação. Aí, às vezes, muitas religiões, né, ou até a ausência da religião, diz o quê? Você tem que dar tudo para os pobres, senão você não vai ser salvo. Não é isso? E não é isso que Jesus quis dizer. O que Jesus quis dizer ali era que Jesus, conhecedor profundo de cada alma que está reencarnada no planeta Terra e estava naquela época, sabia que o apego dele era nos bens materiais. Porque ele já cumpria a lei. Né? Já respeitava pai e mãe, já não falava o nome de Deus em vão, enfim, aquela questão toda. Mas ele tinha um apego enorme aos bens materiais. Então, o que Jesus está querendo dizer?
desapega daquilo ali e me segue. Aí, continuando, aí Kardec coloca ali, deixa eu beber um pouquinho de água. Preservar-se da avareza. Aí é quando Kardec pega a parábola do rico insensato, só que ele não coloca o título de rico insensato, mas ele coloca essa parábola. Depois, Kardec, olha só que coisa interessante, gente. Os capítulos do Evangelho geralmente são o quê? Citações de Jesus, passagem de Jesus, aí tem algum comentário de Kardec, depois tem instruções dos Espíritos. Mas ele colocou várias passagens para enriquecer bem o que Jesus falou, para depois ele ter seus comentários e depois vinham as instruções dos Espíritos. E aí ele conta essa parábola e depois ele conta outra, quer dizer, conta outra passagem agora. Jesus em casa de Zaqueu. É aquela passagem que todos já conhecem, de que Jesus estava ali e que Zaqueu, quem era Zaqueu? Era um publicano, um cobrador de impostos. E naquela época, como hoje em dia também, os cobradores de impostos não eram bem vistos. Até porque a figura daquela época de cobrador de impostos, muitas vezes eles exploravam e acharcavam a população. Por exemplo, o rei, o imperador, falava para cobrar que aquela pessoa estava devendo, vamos dizer, R$500. Mas falava, vai lá, eu quero os R$500 que essa pessoa me paga, mas o que você conseguir por fora é teu. Então, eles eram muito ávidos nesse sentido. Então, muitos acabavam sendo mal vistos. Por quê? Não estou dizendo que seja o caso de Zaqueu, porque Zaqueu a gente já percebe que já era um espírito que já tinha alguma coisa de diferente. Então, esse cobrador de impostos chegava lá, tirava tudo, às vezes tirava as terras, pegava os escravos e pegava até a família daquela pessoa que não tinha o dinheiro para pagar ou que estava devendo um imposto. E aí, Jesus passando, e Zaqueu, que era publicano, tinha interesse em conhecer Jesus, porque ele já tinha ouvido falar sobre Jesus. E naquela multidão, como ele era muito baixinho, o que ele faz? Ele sobe lá na árvore e busca procurar ver Jesus. E aí Jesus passa, vê e fala, Zaqueu, desce daí, hoje à noite eu vou jantar na sua casa. E todo mundo... Aí, quando ele desce, fica super feliz. Todo mundo se escandaliza. Poxa, logo eu que venho para o centro espírita todo dia, fico ali. Aí o presidente vai chamar aquela assistida remelenta lá para almoçar com ele. Ou o presidente vai chamar aquela pessoa que a gente sabe que veio lá de uma má vida. Aí tem gente que pega e fala assim, tá vendo, gente? Jesus andava com bandido, com criminoso, com prostituta, com isso, com aquilo. Não, peraí. Jesus acolhia essas almas em sofrimento. Mas quando essas almas em sofrimento chegavam até ele, conheciam a palavra dele, bebiam da água do Evangelho, do amor do Cristo, daqueles ensinamentos, e passavam a segui-lo, eles abandonavam aquela vida para trás. Eles deixavam aqueles problemas, aquelas dificuldades para trás. Então, as pessoas não conhecem, não estudam. Por isso que é importante o tempo todo, como o nosso companheiro chamou aqui, o estudo. Porque só através da leitura, da pesquisa, do raciocínio, como Kardec nos chamava o tempo todo a fazer, que a gente vai percebendo, poxa, não é assim, a gente vê em todos os momentos os que seguiam, a gente vê em todas as situações aí como que era colocada essa recepção, sim, sempre com muito amor. Mas nunca de ficar reforçando aquele comportamento ruim. Sempre ele dizia, vá e não tornes a pecar, quando ele curava, para que não te suceda algo pior. Sempre chamando a atenção daquelas pessoas. E aí o que foi acontecer? Aí Jesus diz o quê? Foi lá na casa dele. E aí, quando Jesus entrou, e disse, o Zaqueu falou, comovido por aquela presença certamente do Cristo, disse, Senhor, eu dou aos pobres a metade dos meus bens, e se causei dano a alguém, seja no que for, eu lhe restituirei 4 vezes mais. Aí Jesus lhe disse, esta casa hoje recebeu a salvação,
porque este também é filho de Abraão, né? Porque o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Quer dizer, ele, Jesus, veio para recolher essas almas. E aí, o que ele está dizendo ali? Ele dá metade dos bens dele. Ele já não vai doar todos os bens e para seguir Jesus, que nem lá no jovem mancebo, lá no jovem rico. Então, perceberam que não é a questão do bem material, é a questão do apego, do excessivo, do excesso, né? Como está dizendo aqui, da avareza, que é aquela pessoa que está sempre querendo acumular para si. E aí, continuando aqui, depois ele vem contando a parábola do mal rico, que é aquela do rico e do Lázaro, que todo mundo já conhece, né? Que a gente já viu ali que era um homem muito rico e na porta dele tinha um mendigo que se chamava Lázaro, né? E aí o Lázaro, que ele vivia das migalhas que sobravam, mas nunca ninguém dava nada para ele. E aí desencarnam os dois, né? Primeiro ali o rico e depois o Lázaro. E aí quando chega lá no céu, entre aspas, né? Quando chega lá, o que acontece? O Lázaro estava do lado do pai Abraão, que é uma parábola com essa figuração antiga, né? E apesar de ter sido contada, né, por Jesus ali, e o que acontece com o rico? Está lá no fogo do inferno, queimando no fogo do inferno. E aí o rico pede ao pai Abraão que pelo menos seja permitido que Lázaro molhe o dedo na água e coloque na boca dele, porque ele estava morrendo de sede. E que Abraão diz que não era possível, porque cada um recebeu o que lhe era devido em vida, né? E aí já não ia receber a recompensa nos céus. Aí depois, Kardec continua com a parábola dos talentos, que eu vou deixar para a semana que vem o companheiro vai falar. Mas, de toda maneira, é o que a gente está recebendo, né? A parábola dos talentos, a gente está enterrando esse talento ou a gente está multiplicando? Quando a gente recebe essa riqueza, seja ela de bens materiais ou mesmo de bens intelectuais, às vezes a gente encarna com uma facilidade muito grande para o aprendizado de certas coisas, ou mesmo também até do sentimento, que não é um bem material, mas que muitas pessoas às vezes prendem aquilo para si próprio ou para somente a sua família. Então, não, eu só beijo e abraço os meus filhos. Aquelas criancinhas remelentas, gente, não beijo e abraço não. Quer chegar na obra social e quer encontrar a criança. Tem até criança que as mães cuidam bem arrumadinha, tem sim. Mas justamente aquelas outras, que são aquelas que estão sujinhas, que estão ali carentes de amor, que precisam desse amor, desse abraço, que precisam desse carinho, que precisam dessa troca, né? E aí, quando a gente recebe tudo isso, o que a gente está fazendo? A gente está guardando tudo isso só para a gente ou a gente está ali distribuindo? Aí eu lembro uma história, minha mãe que está aqui, ela vai lembrar, que contada uma vez de uma companheira de um centro espírita lá longe, lá em Rocha Miranda, que foi o primeiro centro espírita que a gente foi, enfim, que de lá que a gente foi para o Leon Denis. E o marido dessa companheira, ele que fundou esse centro. Mas ela ficava em casa cuidando das crianças, cuidando da família e tal. Até que um dia veio uma mensagem dos espíritos dizendo: que belo seu jardim particular. E ela ficou assim, né? Você cuida muito bem da sua família, da sua casa. Mas e os outros? E os que estão carentes de amor, carentes de atenção? Aí ela se tocou, não, eu preciso ir trabalhar com meu marido. E assim ela fez e colocou todos os filhos também no caminho. Quando a gente foi para lá, já era uma senhorinha bem velhinha, já tinha desencarnado, estava quase cega. Mas então, assim, é isso. Né? Muitas vezes a gente está se prendendo ali só na nossa situação. A gente não está deixando, não está fazendo produzir essa riqueza. E aí, continuando, os comentários de Kardec são assim, brilhantes, como sempre, né? Mas tem um que muito, muito importante, quando ele coloca lá, utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. Aí, muito interessante que quando a gente vai dar essa aula, né, para as assistidas, claro, né, que a gente
Elas querem, óbvio, nascerem ricas, né? Ninguém quer nascer pobre. Alguém aqui quer nascer pobre? Ninguém quer, né? Vamos dizer assim. Né? De maneira geral. Mas aí a gente já começa a perceber. A pobreza e a riqueza estão na lei de Deus. A miséria absoluta não, isso é obra do homem. Então, por isso que cabe a gente, sim, auxiliar aquele nosso irmão para que ele tenha condições de se levantar e de trabalhar por ele mesmo para conseguir o sustento dele, para que ele não se sinta humilhado. E aí, dentro desse comentário, que é o item 7, uma parte muito interessante, Kardec fala assim: a riqueza é, sem dúvida, uma prova muito difícil, mais perigosa que a miséria. Pelas seduções, pelas tentações que oferece, pela fascinação que exerce. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais poderoso que liga o homem à terra e afasta os seus pensamentos do céu. Produz tamanho desvario que quase sempre se vê aquele que passa da miséria para a fortuna e esquecer rapidamente da sua situação anterior, e também dos que com ele a partilharam, dos que o ajudaram, tornando-se insensível, egoísta e fútil. Porém, embora a riqueza torne a jornada mais difícil, isso não quer dizer que a torne impossível, porque senão por que Deus teria dado? Não é isso? É porque é possível. Agora vai de acordo com o livre-arbítrio de cada um. E que não possa vir a ser um meio de salvação nas mãos daquele que souber utilizá-la, como ocorre com o uso de certos venenos que podem devolver a saúde quando usados oportunamente com discernimento. Então, o que acontece? A gente vê por que a prova da riqueza é mais difícil para nós que estamos ainda em espíritos imperfeitos, que somos ainda muito ligados às coisas materiais. Porque a gente rapidamente vai esquecer do nosso objetivo. Muitas pessoas reencarnam em famílias abastadas com objetivos claros de auxiliar, né, os companheiros na humanidade. Porque quando a pessoa às vezes reencarna, às vezes dentro de uma empresa, qual é o objetivo? A empresa, tocar a empresa, para que a empresa, ao produzir, traga alguma coisa de benefício para as pessoas e também empregue famílias. Aí pessoas falam, tem que abolir a propriedade privada. Onde que está escrito isso? Isso não existe. Então, mas tem que distribuir a riqueza do mundo. Isso também é outra coisa que não existe. Nós que aqui estamos, né, que todo mundo aqui, pelo que eu estou percebendo, tem cultura, tem moral, né? Então, se pegar todos nós aqui e distribuir, der 5 mil por mês para cada um vai fazer de um uso diferente. Tem um que vai chegar aqui, que no dia seguinte já vai acabar com o dinheiro. Já tem outro que vai guardar tudo, que vai enterrar aquele talento. Não vou gastar não, que vai se acabar. E já tem outro que vai fazer um bom uso. Então, isso é uma coisa que não está previsto na lei de Deus, essa igualdade, distribuir dinheiro para todo mundo. Por quê? Além do que, vai fazer com que as pessoas, né, mesmo que dê um valor maior, mas as pessoas vão criando necessidades. E aí, tudo bem, se todo mundo ganhar 5 mil, quem é que vai querer trabalhar para produzir o alimento? Ou a roupa que eu vou vestir? Então, são coisas que a gente tem que parar para pensar. Não foi isso que Jesus quis dizer, nem que os espíritos estão querendo dizer. O que os espíritos estão querendo dizer? Recebeu o dom da riqueza, vamos torná-la útil, para que seja um instrumento de salvação, né, para aquele que está com a riqueza, passaram por essa prova muito difícil, e também para os outros companheiros. Lá no livro Céu e Inferno, tem a mensagem dos espíritos felizes, né, daquele espírito Condessa Paula. Né? Temos aqui uma companheira do Condessa Paula, né? A gente sente a presença dela. E aí, o que diz ali? O que ela fala? Condessa Paula, para quem não conhece, foi uma, na época, né, uma pessoa da sociedade da época, que o marido tinha uma posição muito alta, ela era rica, e ela, em segredo, ajudava os pobres. E ali ela conta, né, que para ela ter aquela reencarnação na riqueza ali, ela pediu para se preparar 5 encarnações na pobreza. Aí quando falam isso, as pessoas assim, não é possível. Sim.
Porque ela precisava sentir na pele o que é ser pobre. Ela precisava sentir na pele a necessidade. Para que ela não se esquecesse disso quando ela reencarnasse na prova da riqueza. E o que ela fazia? Ela pegava o dinheiro do marido, então torrava? Ela não. Ela tinha lá o dinheiro dela, a renda dela, e ela ali fazia com que se produzisse as coisas, ensinava a filha a bordar, a costurar, inclusive aquela passagem que é muito bonita, que está até aqui no Evangelho, né, que quando a filha fala, mamãe, quero te ajudar também, ela fala, filha, o que você tem de teu para poder dar? O que se você for dar, você vai dar o dinheiro, né, através do meu dinheiro. Então ela fala para a filha confeccionar, ajudar a confeccionar as roupinhas. E nós, o que nós estamos fazendo com os nossos filhos? Estamos ajudando, estamos ensinando ali do trabalho, ajudar aí a essas pessoas, né? Ou só estamos vindo para a casa espírita, deixando o filho em casa, porque o filho, deixa ele lá se distraindo na televisão. Não se pode servir a Deus e a Mamon. O que eu estou ensinando para o meu filho? Servir a Deus ou a Mamon? É a separação do joio e do trigo lá, lembra? Não dá mais para a gente ficar em cima do muro, querendo agradar um e agradar o outro. Claro que, como a gente está vendo aqui, os bens materiais têm sua utilidade. Devem ser usados por nós na medida do equilíbrio necessário, mas não devemos ser usados por esses bens materiais, não devemos ter esse apego, né? Aí, continuando aqui, nós temos depois, né, tem outro comentário, da desigualdade das riquezas, e aí vem as instruções dos espíritos, né? Aí tem uma instrução dos espíritos aqui, que eu acho assim brilhante, né, como todas, e é uma das maiores aqui, que tem no Evangelho, que fala sobre o desprendimento dos bens terrenos. É uma mensagem de Lacordaire, né, de um espírito protetor, e ele traça aqui um roteiro, né, que todos nós devemos, quando chegar em casa, ler ele com cuidado. A gente vai falar sobre alguns pontos só aqui, importantes, né? E aí ele vem falando assim, venham meus irmãos, meus amigos, trazer minha pequena contribuição para vos ajudar a caminhar corajosamente na estrada do aperfeiçoamento onde entrastes. Então a gente já está no caminho, gente. Vamos continuar. Vamos ter esperança. Tudo está perdido. Não tem nada perdido, não, gente. É o que as trevas querem fazer a gente acreditar. Não tem jeito esse mundo, meu Deus, que não sei o que. Não tem nada disso, não. É só a gente focar no Cristo. A gente aprender com esses espíritos de mensagens dadas no século XIX. E até agora a gente não conseguiu ainda compreender. A gente sai por aí fazendo um monte de coisas, falando um monte de coisas que não procedem. Por isso é importante estudar, né? Vocês, quando chegarem em casa, outra oportunidade, peguem o capítulo 16 e releiam. É muito bonito esse chamamento que ele traz para a gente, como é que a gente deve fazer. Aí ele coloca lá embaixo, né? Vosso amor pelos bens terrenos é um dos fortes empecilhos ao vosso adiantamento moral e espiritual. Por esse apego às posses materiais, destruís as faculdades de amar, levando-as todas para as coisas materiais. Aí tem pessoas que acham que o filho vai amar se eu comprar aquele telefone de 15 mil reais. Aí o filho pede, eu não posso comprar, eu vou lá, meto em 4, 5 cartões, divido em 10 vezes em cada cartão. Não, ele tem que ter. Será que esse ele tem que ter é porque eu quero que ele me ame? Ou também é porque eu quero que o vizinho veja que meu filho tem um daquele telefonezinho do último tipo? E o que eu estou ensinando para o meu filho? De que os bens materiais, ter vale mais do que ser. Que possuir vale mais do que o sentimento. E aí, cada vez mais, né, as coisas materiais nesse mundo atual nosso vão aparecendo, vão surgindo. Então, hoje, aquele telefone sabe, que custa 15 mil, que já é uma super novidade, daqui a pouquinho já não é mais. E aí a pessoa trabalha de sol a sol, perde a saúde, que isso também fala também nessa mensagem, para conseguir acumular esses bens. E aí? Claro que devemos sim buscar melhorar, não tem problema nenhum. Porque também a gente não pode ser hipócrita, né? Jesus diz aqui, a hipocrisia é o fermento dos fariseus. Aí a pessoa fala,
porque os jogadores de futebol foram comer o bife de ouro de 9 mil ou de 3 mil, sei lá, reais. Ah, meu Deus, que não sei o quê. Gente, o dinheiro eles ganharam com o trabalho deles. Muitos daqueles ali têm obras sociais que a gente não sabe. Como também o Ayrton Senna, a gente só foi descobrir depois que ele desencarnou. Como também, né, um grande colaborador da nossa casa, que eu não vou falar o nome, porque eu sei que ele não quer que fale o nome, que sempre ajudou o altivo, foi amigo do altivo, sempre ajudou o altivo. Né? E aí, certa feita, eu descobri que ele não só ajudava o altivo, Leon Denis, e a Malé, aqui, agora, né? Ele tinha asilo, tem... Então, assim, e é uma criatura que você olha, né? Boníssima. Não é exigente com nada, está sempre de bom... Sabe? Então, assim, o que a gente está fazendo com isso? Então, ele já está num patamar que ele já sabe distribuir. E quanto mais ele distribui, mais o negócio dele cresce, porque isso é verdade. Quanto mais a gente doa, embora a gente não deva doar com esse intuito, mais cresce, sabe? Porque às vezes a gente está pensando assim, poxa, aquela figura da pessoa que está com, estou com 2 quilos de arroz, né? Se eu levar um, eu vou faltar. Não vai faltar. Pode trazer para a casa espírita, com certeza que daqui a pouco vai aparecer alguém, ou vai aparecer uma oportunidade de trabalho melhor que a gente vai conseguir. Mas aí, como eu estava falando, aquela questão da hipocrisia. Mas aí, quando vai lá, um certo artista, que foi aquele mesmo artista que tem um canal, que simplesmente faz piadas, denigre o nome do Cristo, e muitos cristãos vêm e dão gargalhadas, entram na mesma faixa, ninguém falou nada. Ah, não, tudo bem. Será que a gente também não está sendo esse hipócrita, esse fariseu hipócrita, de olhar para a fortuna do outro e falar, poxa, fulano podia ajudar, né? Beltrano podia ajudar. O problema dele com a lei de Deus, se ele vai ajudar ou não, eu não tenho que saber. Eu só sei que no pouco que eu posso, eu tenho que ajudar. Seja 1 quilo de arroz, seja 10 quilos, não importa. É fazer circular esses bens materiais. Porque quando a gente desencarnar, como está dizendo ali, Deus, né, homem, né, quando você não sabe que nessa noite vai se ter levado a sua alma, o que você vai ser feito do que você acumulou? A gente não vai levar nada, a gente só vai levar as nossas conquistas, o que a gente fez de bom, o que a gente fez de bem, os amores que a gente conquistou na vida, os verdadeiros amores, né? Não as paixões. E aí a gente completa aqui com um conselho muito interessante, né? Quando o Lacordaire fala, pais e mães, cometeis um grande erro acreditando que assim aumentais a afeição dos vossos filhos por vós, ensinando-os a serem egoístas para com os outros, a fazerem o mesmo com vós mesmos. Então a gente vê às vezes assim muitos pais, até idosos e tal, mas os filhos não cuidam porque cuidaram. Ensinaram a cuidar, ensinaram o amor, ensinaram essa reciprocidade. Aí ele continua, né, falando outras coisas, e uma coisa interessante também que eu quero trazer, né, lá no capítulo 25, né, do Evangelho, o buscar e achareis, que é uma recomendação sempre de Jesus, né, que é o quê? Quando ele colocar, né, ajuda-te que o céu te ajudará. E se buscar e acharei. Então, a gente se ajudando, a gente fazendo o nosso esforço, tanto com relação à questão material, quanto com relação à questão espiritual, a gente vai ser ajudado. Então, os espíritos, quando eles veem que nós estamos no nosso esforço de vir à casa espírita, de estudar na medida do possível, de trabalhar no bem, sabe, de buscar ser uma pessoa melhor, de buscar se melhorar, eles nos ajudam. Claro que, como eles sempre falam, pode melhorar mais, porque o objetivo é a perfeição. E a cada dia a gente realmente pode se melhorar mais. O verdadeiro espírita, está aqui no Evangelho também, é aquele que faz os esforços, que emprega os esforços para a sua transformação moral. Então, que a gente possa se movimentar nesse sentido, se movimentar no sentido de se melhorar a cada dia, mais e mais, buscando esse aprimoramento, buscando essa reflexão, mas nunca parado dentro de casa, sempre tendo esse contato, né, com a necessidade, esse contato com o outro, porque ali a gente ganha muito aprendizado. Então,
que o Senhor Jesus abençoe a todos, que fortaleça a vontade, o coração de cada um, de prosseguir, de seguir em frente, né? Nós estamos aí nesse mês de dezembro, um mês que nós nos voltamos para a figura de Jesus, nós nos voltamos com esses sentimentos de amor, que a gente possa perceber e passar isso para os nossos filhos, para a nossa família, para os nossos amigos, que Natal é o nascimento de Jesus, é o nascimento de Jesus dentro de cada um de nós, que não importa o que tem ali à mesa, não importa o presente que for dado, ou que a gente não pode dar, ou que a gente pode dar, o que importa é o quê? É o verdadeiro sentimento de amor, de fraternidade, mas não essa falsa fraternidade universal, mas sim essa fraternidade real, onde cada um pode olhar para o outro e dizer, meu irmão. Aí, para a gente aqui terminar, já terminando já, porque já deu a nossa hora, uma parábola moderna que conta que um pai doente, quando ele desencarnou, ele repartiu igualmente a fortuna, né, entre os dois filhos. Só que um filho já era muito rico, não tinha família, e o outro filho não era tão abastado e tinha muitos filhos. E aí, quando o pai faz isso, o que acontece? Os dois filhos, um que tinha mais, que era rico, pensa, poxa, meu pai não foi justo. Ele devia ter dado menos para mim, porque eu preciso menos, e ter dado mais para o outro, para o meu irmão que precisa mais. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o marco, a marcação da terra, e trazer mais para o lado dele. Mas eu vou fazer isso de maneira que ele não perceba, senão ele pode se sentir humilhado. Isso ele pensou de madrugada. Na casa do irmão mais novo, a mesma coisa. Ele pensou, puxa, meu pai foi injusto. Meu pai devia ter dado mais ao meu irmão, porque ele não tem família, ele não tem a alegria que eu tenho de ter esses filhos. Então, de madrugada também, eu acho que eu vou lá e vou passar até o marco de terra lá para ele ter mais terras. Mas vou fazer isso também de madrugada, de maneira que ele não se sinta humilhado. E aí, o que aconteceu? No primeiro dia da semana, bem de madrugada, muito antes do dia romper, os dois irmãos se encontraram no lugar do velho Marco. Caíram em lágrimas nos braços um do outro. E naquele lugar foi construída a cidade de Jerusalém. Muita paz, meus irmãos. Queremos agradecer a Eloá, nossa irmã, pelo estudo esclarecedor, brilhante, em que eu tive a oportunidade de observar que todos estiveram atentos, não vi ninguém dormindo, significa que a palestra foi significativa e maravilhosa. Nós vamos passar agora para o segundo momento, que é o momento do passe, e pedimos então aos médicos que possam se colocar. Deus Pai, de infinita bondade, Jesus Cristo, nosso irmão, chegamos ao momento do passe, em que lhe pedimos, Mestre Jesus, esteja conosco, abrilhante a mente dos nossos médios, que por intermédio das suas mãos, mas pela influência dos espíritos de luz que sustentam essa casa, que eles possam transmitir os fluidos e as energias necessárias a que todos aqui vieram buscar. Assim, agradecidos, pedimos a sua permissão para darmos por iniciado o nosso momento do passe. Graças a Deus. Meus irmãos, então Jesus disse para nós, para todos nós, se me amais, observai os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade,
que o mundo não pode conhecer, porque não o vê e porque não o conhece. Vós, porém, o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Então, Jesus promete-nos um Consolador. E o Consolador que Jesus promete é a doutrina espírita. É a doutrina espírita que nos relembra todos os ensinamentos que Jesus nos passou e nos explica tudo que ele nos ensinou e que nós naquela época não entendemos. Então, a doutrina espírita é esse Consolador que Jesus promete, que o Espírito de verdade preside. E a doutrina espírita, ela nos consola, porque ela nos explica de onde viemos, para que viemos e para onde iremos. Ela nos traz a reencarnação, que é uma lei de Deus, e é através das reencarnações que nós vamos progredindo. Ela nos mostra que os nossos sofrimentos é porque nós já agimos na lei de Deus em reencarnações passadas e criamos um débito com a lei de Deus. E se sofremos aflições, é porque nós estamos pagando esse débito e reparando com a lei de Deus. E isso nos traz consolo. E ela nos explica também que nós vamos encontrar com os nossos entes queridos, se cumprirmos com as nossas obrigações aqui na Terra, com a tarefa que viemos cumprir, nós vamos para uma colônia espiritual, onde encontraremos com nossos entes queridos. Isso é muito consolador. E ela nos ajuda a progredir e a melhorar cada dia. Que Jesus nos abençoe e nos ampare. Muito obrigada, Conceição. Jesus Cristo, nosso irmão, mais uma vez lhe agradecemos pela oportunidade de aqui estarmos, pela oportunidade de podermos sair desta casa de amor muito melhores do que quando aqui chegamos. Agradecemos aos espíritos de luz que sustentam e fazem parte da coluna desta casa. Altivo Panfiro, Antônio de Aquino, Dr. Herman, Dr. Bezerra de Menezes, enfim, a todos os espíritos que sempre nos acompanham. Pedimos a Jesus que acompanhe a todos os irmãos que aqui vieram no retorno aos seus lares e que eles possam voltar a essa casa para sentir cada vez mais os fluidos e a alegria de aqui estar. Assim, em nome do nosso amor, em nome do amor de Jesus, mas acima de tudo, em nome do nosso amor de Deus, pedimos a permissão para darmos por encerrado a reunião pública da tarde de hoje. Graças a Deus.